Tá bom, obrigada. Podemos começar, Vera? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com todos, depois de todos os atropelos tecnológicos. Eu tive que fazer toda uma modificação na minha programação, porque eu estou sem energia na minha casa, vim para o programa e todos os acertos acabaram fazendo com que a gente atrasasse um pouco. Peço desculpas. Cumprimento a todos, boas-vindas aos alunos novos que estamos conhecendo nessa semana, aos veteranos que estão nos dando mais uma vez o apoio e a sua presença, que é sempre imprescindível. E dando boas-vindas a todos, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês e ter a oportunidade de ouvir essas duas autoras, né, essas duas colegas, tão queridas, né, falando sobre literatura e infância, a voz da criança, né? E esse é um assunto que nos é bastante caro, né? Porque todos, eu diria que todos temos a consciência da importância do livro literário hoje, né? E junto a essa consciência que nos dirige o olhar para os primeiros anos de vida da criança, né? O trabalho daquilo que nós podemos chamar de formação do leitor, desde o início, desde os primeiros anos de vida, vão se mostrando cada vez mais importantes e cada vez exigindo novas reflexões e novos trabalhos em busca de novas metodologias. Nosso objetivo hoje é voltarmos a atenção para o livro que está sendo reeditado, Literatura em Voz de Criança, lançado inicialmente em 1986, né? Em 2006, ele foi reeditado, tanto 20 anos depois, né? E agora, 2025, nós teremos em mãos uma nova edição. Só que essa edição ela é especial, porque ela não sofreu uma revisão, também uma ampliação. São 20 anos da segunda edição, mais 20 anos dessa segunda, e aí a gente percebe, né, a importância da temática. O microfone está fechado, Fábio, mas acho que a Vera caiu, né? Sim, eu acho que sim. É, era um pouco o meu receio por conta da conexão Wi-Fi, né? Som dela, né? É, a gente já retoma. Eu vou tentar falar com ela aqui no paralelo. Tá. Na verdade, Emily, eu ia recomendar até o seguinte, então, enquanto a Vera volta, se de repente então você, a Rosa e a Zezé um pouco ir Deixa conversando, eu né? ver. Afinal de contas, né, Verdade. vocês são né, as autoras, né, do livro e acho que pode ser bacana essa conversa. Então, enquanto isso, eu vou vendo aqui o que Legal. aconteceu com a Vera, tá bom? A minha preocupação, bom, acho que eu já voltei, né? Acho que Ah, voltei. voltou, ótimo, ótimo. Mas eu estou prevendo que a internet aqui na PUC está bem complicada, né? Isso poderá acontecer outras vezes, aí vocês dão sequência à conversa até eu poder retomar. Infelizmente, temos que prever isso. Bom, o que eu dizia em relação às três edições que nós temos em relação a esse livro. E o que nos faz perceber esse tempo todo entre uma edição e outra, e este livro estando vivo, né, presente e com uma grande expectativa em relação ao público, né? O que nos mostra é que esse livro não ficou no esquecimento, muito pelo contrário, né? Ele permanece vivo, eu diria. E mais do que permanecer vivo, ele exige, né? Ele cria uma expectativa por parte dos leitores de uma atualização. Atualização não no sentido de que o que foi colocado
ficou no passado. Muito pelo contrário, as coisas se reafirmam, mas também se ampliam, né? Nós temos novos conceitos, novos teóricos, nova crítica, né? O próprio prefácio do livro mostra isso, um texto belíssimo, quase que metacrítico, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas mostra, então, a atualidade, a importância dessa temática, e mais do que a temática, do enfoque que é dado a essa temática, né? Que eu diria que é um enfoque muito especial, dificilmente encontrado em outros livros. Há tópicos que eu, quase com convicção plena, eu diria, nós só encontramos nesse livro. Dificilmente eles são abordados e articulados, né, conceitualmente, de uma forma tão densa, né, como acontece nesse livro. Então, eu passo imediatamente a fazer uma brevíssima apresentação das duas colegas, que são ambas professoras do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e elas estão presentes, eu diria, não só desde a fundação do programa, elas estão presentes desde a concepção desse projeto de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária. Ou seja, elas estavam presentes, atuantes, né, construindo este programa há 20 e poucos anos atrás, né? Então, são parceiras de trabalho, extremamente admiradas por nós, exatamente pelo trabalho que realizam. Eu vou acrescentar que ambas estão no grupo de pesquisa, o narrador e E as fronteiras do e as relato. fronteiras do relato, né? A professora Maria Rosa como líder e a professora Maria José como vice-líder. É uma parceria que está completando neste ano, neste 2025, 20 anos de existência, o que mais uma vez corrobora a importância dessas pesquisadoras, né? E eu aproveito já para parabenizá-las em público pelos 20 anos da criação desse programa. E, evidentemente, tudo que essas professoras fazem está ligado à sua vida como pesquisadoras. E nós vamos falar isso no decorrer desse encontro. Ambas têm vários livros já publicados, eu vou citar alguns, como João Goulart na imprensa, uma personalidade e personagem, que foi, eu diria, uma das primeiras publicações da professora Maria Rosa, e depois uma série de publicações que são já resultado do grupo de pesquisa e são resultantes também dessa parceria com a professora Maria José Pablo, que são Território das Artes, Agamben, Glissant e Zumthor, Machado de Assis, Contos para Muitas Vozes, assessora da professora Maria Rosa, Impasses do Narrador na Narrativa da Contemporaneidade, Memórias Póstumas de Brás Cuba, São Paulo em Preto e Branco. Então, esses livros da professora Maria Rosa, vários deles são em parceria com a professora Maria José, e, por sua vez, tem também A Arte da Criação, que é uma publicação dela, e Histórias em Haikai, que é um livro também que vai aparecer agora neste que está sendo republicado, né? Reeditado. Eu começo fazendo uma pergunta, né? Em relação a essa reedição, né? Qual a importância dessa reedição para vocês, né? O que foi efetivamente revisto e ampliado? Prepare um pouco os nossos ouvintes, que eu acredito estejam muito ansiosos para saber, afinal, né, o que este livro traz de novo e o que ele reafirma. Aí vocês veem como é que vão acontecer as respostas. E a Zezé entra, né, Zezé? Coloca a visão dela. Bom, mas a gente, antes de começar, aliás, queria agradecer a sua bela apresentação, viu, Vera? Você é ótima para isso, né? Então, a gente tinha conversado um pouco antes para ver quais são os aspectos principais desse livro. Vocês estão me ouvindo? Quais são os aspectos principais desse livro que já havia lá na primeira edição
e que agora se mantém e se amplia. Primeiro está no título, né? Voz. E Voz de Criança, que é o subtítulo, na verdade, é a grande força do livro, né? E literatura infantil já é uma classificação extremamente questionável hoje, né? Embora é assim que se reconheça essa área, né? Mas a perspectiva fundamental está no subtítulo, Voz de Criança. E aí, eu olhando hoje, eu percebo que o conceito de voz, que vinha das edições anteriores, era muito a voz como fala, né? Ou discurso oral. E, claro que as minhas pesquisas avançaram muito noutra direção. Não a voz como fala apenas, mas a voz como a palavra muda também, né? Que é um conceito caro à concepção de infância de um filósofo, que é o Agamben, e que a Zezé explorou muito no grupo de pesquisa dela. Ela é líder, a voz escrita. Então, isso mudou muito. Então, não é apenas tratar da fala ou do discurso oral, mas é tratar também da imagem. A imagem também fala, sem símbolos, sem palavras, né? Ou aquilo que não fala, aquilo que não tem voz, né? O signo mudo, aquilo que está invisível. Então, a voz tem toda essa gama, fora a questão corporal. E voz é corpo, isso eu acho que é uma coisa excelente. Ela não é símbolo, ela não é discurso, ela também é discurso, mas ela tem uma configuração corporal, né? E aí vem todo o conceito de performance e toda essa relação que esse conceito traz. Então, isso, esse livro recupera agora, né? Traz a questão da oralidade, mas amplifica para este outro lugar. E a outra questão é a criança. Qual o conceito de criança? Então, lá já na primeira edição, a gente não levou em conta criança no sentido cronológico, né? É aquela que é pequena, que nasce. Não. A criança como língua, como linguagem. O que é a linguagem de uma criança? O que é o pensamento, a cognição, a percepção do ser criança, que está em todos nós, independente da idade, né? E está exatamente na função poética, né? Na literatura ou nas artes, são áreas do conhecimento que exploram esses lugares da infância. Então, nesse livro, essa concepção de criança, não cronológica, eu acho que um grande indicador da perspectiva de interpretação que nós vamos dar. Eu acho que esses são dois pontos. O outro ponto, que já vinha desde lá, é o vínculo que se faz automaticamente entre a literatura infantil e a educação, né? E a função educativa. Essa é uma outra questão delicada, né? Que lá nós já tratávamos. Qual é a relação? Não é que não existe o lado da educação, mas qual é a correlação de forças com a poética? A educação, ela fica acima, ela é a meta, ensinar coisas, né, através do livro, o livro como um meio de ensinar conceitos, ideologias, ou é a literatura e a poética que está como dominante. E a educação vem dela, é daí que emana. Então, é uma educação, eu falo dessa, a educação da sensibilidade, é ampliar a sensibilidade, é investir no não automatismo, no estranhamento, né? Isso tudo amplifica o mundo. E é esse lado que, para nós, interessa. Então, esta é uma formação, né? E é uma educação que tem essa outra perspectiva, né? Não de ensinar hábitos comportamentais, né? Mas o livro deve mobilizar, a materialidade do livro deve mobilizar este lado perceptivo da infância e do leitor criança.
Eu acho que esses pontos são importantes. Zezé, o que você acha? Você teria mais alguma coisa para completar? Zezé, o seu som está desligado. Libera o seu som, por favor. Pronto. Boa tarde, Vera, nossa apresentadora. Prazer estar com você, Vera, hoje aqui. E a todos os presentes que se interessam, né, pelo nosso trabalho de pesquisa com a literatura infantil. Meu boa noite e um prazer com a sua presença. É exatamente este objetivo que deu surgimento a essa necessidade de revisar e atualizar o livro Literatura Infantil Voz de Criança, de 1986. O livro trouxe mesmo, durante todos esses 20 anos, 20 e poucos anos, uma proposta metodológica e exemplificada, né, centrada em nossa pesquisa, que, como Rosa comentou, nasceu na própria graduação, né, do currículo da graduação da PUC, e aos poucos, né, foi ganhando a necessidade de ser repensada. Exatamente porque entre diferentes campos de pesquisa, como a arte visual, né, e a própria linguística, né, a semântica, a semiótica, foram áreas de nossa formação, nos conduziram a esse estágio de um pensamento contemporâneo, perguntando o que é e o que significa a infância no infantil. E, junto a esse binômio, entra a criança, né, como receptora dessa linguagem. Então, a tendência era encontrar uma mímese diferenciada de uma mímese tradicional, assentada em verdades eternas e valores estereotipados. Zezé, deixa eu interromper rapidinho, Sim. só para perguntar se tiver algum objeto, alguma coisa na frente do microfone, parece que tem alguma coisa que está picotando. Então, vê se não se tá algum objeto atrapalhando o microfone. Desligar o ventilador, então. Talvez seja isso. É o único ruído que eu posso desligar, né? Obrigada. Não, imagina, Zezé, na verdade eu até ia dizer que não é o ventilador. Então, se você quiser ligar, porque eu sei como está calor e é importante estar com o ventilador ligado. Eu acho que deve ser talvez um mau contato no fio do microfone. Também não acho que seja o Wi-Fi, não, Carol, porque esse picotado tem a ver com corrente elétrica, pode ser alguma coisa do fio. Não teria nada a ver assim diferenciado. Tá, bom. Então continuemos. Sim, pois é. Então o livro passou a reclamar, né, uma nova transmutação, que eu diria, de formato, de objetivos e de conceitos. Esses conceitos foram inaugurados pela leitura de dois grandes teóricos, Bandeirista e Giorgio Agamben, além de teóricos da linguagem, outros teóricos.
essa maneira de atender a essas mutações conceituais do livro nos levaram a um diálogo, né, com o contemporâneo, com outras mediações, citando a inteligência artificial, que começa a se introduzir nos livros ilustrados contemporâneos. Então, todo esse diálogo trouxe uma razão para nós, que é entender o que é infância como linguagem, o que é o infantil, né? Articulado ao conceito de infância, e ao livro, né, infantil na literatura dedicada à criança e ao jovem. Então, esse objeto, livro, passou a responder por uma outra mímesis representativa da linguagem e também do sujeito, criança, que se forma na infância, entendida por Arendt como voz, uma voz muda, que de 0 anos, desde uma literatura de berço até uma literatura alfabetizada, ela vai passando por experiências performáticas da linguagem, saindo da sonoridade, da vocalidade, do sensível da linguagem, em busca da leitura do inteligível da realidade. Então, é um processo experimental chamado por Agamben como uma experiência pura, né, que forma um sujeito da linguagem, um eu que será a criança, né, independente da sua representatividade, assumindo um lugar da experiência propriamente dita. Então, a infância passou a ser o lugar dessa voz, né? O lugar lógico de uma semântica que busca uma adequação à experiência do sujeito propriamente dito. Então, a experiência passou a ser estar entre a voz e a imagem. Zezé, Sim. Zezé, posso entrar um pouco e complementar uma questão que me surgiu agora? Claro. Que é o seguinte, hoje, eu pensando, né, quais foram as alterações, agora pergunta isso, né? Quais foram as maiores alterações que nós fizemos? E quais foram as dificuldades? Porque essa alteração, entendam que é uma reedição. Então, nós não podíamos pegar e falar, vamos fazer um novo livro? Vamos partir do zero? Não. Nós tínhamos que partir de uma edição, né, com muitas coisas que a gente queria alterar, mas você precisava saber como fazer isso, para não dizer que tudo aquilo era desprezível, que não é. Se o livro continua vivo, há algo nele que permanece. Então, como separar aquilo que permanece daquilo que pode ser alterado? Eu acho que isso, hoje se falou muito na pesquisa como um processo, e como um inacabamento. Achei muito legal, porque é exatamente isso. Então, isso trouxe uma grande questão. Como a gente vai? E o que tinha que ser integrado? A imagem, o livro ilustrado, que não existia essa referência lá. O que é o livro objeto? E o livro ilustrado e o livro imagem? É a mesma coisa? São diferentes? Então, aí, nós tivemos que usar todos os conceitos de autores que discutem isso hoje. Mas a grande questão era, tá bom, então o capítulo 13 é dedicado a isso.
né? O que é o livro-objeto, o que é o livro-imagem e o que é o livro ilustrado. E quais são os limites entre eles? São limites muito fluidos, porque nós colocamos um livro que é classificado como livro-imagem, mas ele também se transforma em livro ilustrado, mas ele também é um livro-objeto. Então, quer dizer que há, sempre são elementos de limiar na literatura infantil, isso é muito forte, né? Você fala hoje em intermedialidade, nada mais é do que isso. As fronteiras, elas estão corrompidas. Então, você tem sempre essa contaminação de matrizes de linguagem, a verbal, a imagética e o design do livro, a materialidade do livro. Que esta é a parte nova que entra e que questiona. E agora, como é que nós vamos fazer esse encaixe? Então, quando chega o capítulo... então eu falei muita coisa, a gente fala muito de imagem, imagem, mas a gente nunca, a gente precisa dizer mais de que imagem a gente está falando. A gente está falando de imagem visual? A gente está falando de que imagem? E a gente falou, não, a gente está falando de a imagem como forma. Que tipo, o que é uma forma? Aí eu gosto muito da concepção que o Décio Pinatari traz num livro simples, mas profundo, que é a comunicação poética. E ele mostra que as formas são analógicas. Então, elas são imprecisas, elas são complexas, elas não têm limite, elas não têm fronteiras, né? Então, elas são imprecisas, né? E elas existem na nossa vida. Então, a gente fala, o peso é uma realidade analógica. Realidades analógicas não conseguem ser medidas, não conseguem ser digitalizadas. Então, quando pensar no capítulo 4 do livro, que depois a gente até pode tomar, o que você faz para você falar sobre o enredo, a personagem, a enunciação, num livro-imagem, num livro-objeto, né? Quando o livro dominantemente é discurso verbal, é uma coisa. Mas quando você traz essa matriz, há uma transformação. E aí? Então, nós tivemos que inventar uma leitura, criar uma leitura possível para fazer essa conexão. E aí que entra esse conceito de forma. A narração, são formas analógicas. O narrador, o processo de enunciação, é esse complexo que você não consegue digitalizar e falar, olha, até aqui é narrador, agora aqui é personagem. Isso a gente já sentia lá quando você analisava as narrativas. Não há essa classificação rígida de categorias fixas e que não se interrelacionam, né? Exatamente por essa questão desta forma imprecisa, que é esta forma poética, né? E aí, então, aí começou o grande problema. Então, há um subcapítulo dentro do capítulo 4, que é um capítulo que vai tratar do narrador, das personagens. Prop é uma chave muito importante, que é muito contemporânea, eu sei, porque usei uma disciplina no semestre passado, e foi muito bem-vinda esta chave, né? Então, é fundamental para você entender o que é uma personagem, que não é um ser humano, não está fora do livro, mas é como que ela é construída como uma função narrativa. Ela é fundamental para isso, né? Mas quando você chega no livro de imagem, o que você faz? Cadê o herói? Cadê o ajudante do herói? Como é que você faz? Isto se não há um discurso verbal. E aí, pegamos livros que nos provocavam, né? Então, eu peguei qual? O Bárbaro, do Morricone, do Renato Morricone. O Bárbaro é bárbaro, porque ele é um livro-imagem, ele não tem, além do título, Bárbaro, não há nenhuma palavra a mais. E aí você vai, e eu aqui de pensar, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar da personagem como ação neste Maria livro. Rosa, Maria Oi. Rosa, eu pedi para a Emily, acompanhando a nossa fala, jogar Ah, algumas imagens do ai, livro. ótimo. Então, Emily, por favor.
É bom, porque ótimo, isso vai me ajudar muito a explicar isso que eu estou dizendo. Olha, então, então, pensa o leitor criança, o leitor de todas as idades, né? Essa interação com a materialidade do livro, do leitor, e com a sequência de imagens, né? Então, ele, essa personagem, né? Está vestido com a roupa de um bárbaro, né? E durante o livro, olha esta página, por exemplo. Cadê a ação dele montar no cavalo? Não está feita, não está desenhada. Quem que faz a ação? O leitor, quando vira a página, aliás, é uma página dupla, ele não vira a página, né? Ele tem que imaginar o ausente, imaginar o salto dele para o cavalo. Olha que interessante. Então, quer dizer que a ação ela é construída pela interação do livro, da imagem, da materialidade dele, no caso a página dupla, e a ação do leitor, a ação perceptiva do leitor. Aí está a ação. E o legal é que você vai seguindo a narração e ele vai pelo caminho encontrando muitos obstáculos, até um deles. Só que ele continua. E aí a gente observa que ele vai de olho fechado. Então, isso aí, por exemplo, eu não tinha observado. No início, não. Aí eu voltei, comecei a falar, nossa, tem um detalhe, olha só, olha o que ele enfrenta. Mas ele está sempre de olho fechado, estranho, né? Não é algo automático isso. E aí você vai, né, na sequência, até que tem um momento que a página interrompe, há um obstáculo, e ele abre o olho. Você não tem aí, né, Emily, esse momento? Porque é demais. Quando ele abre o olho, acho que essa. Ele abre o olho porque o obstáculo foi a página que criou para ele. E então, a imagem seguinte é que o inesperado. Você vê a imagem das mãos, provavelmente o pai, e é um carrossel, né? E aí, então, aí você percebe que tudo isso ele imaginou, foi o momento dele no carrossel, ele sendo bárbaro. E nós interpretamos isso como um lugar da leitura. A leitura faz isso. Ela vai de olhos fechados, porque ela vai vendo o que não está escrito, o que está invisível, como aquele salto da personagem, né? E quando ela se depara com aquilo que ela está vendo, né? Então, esse é o ato do leitor, da leitura. A leitura faz isso. Ela te leva para o universo do bárbaro. E você é o bárbaro. Não é que você representa, você é. O leitor é a personagem. Está corporificado na personagem. Isso é performance. A leitura como performance é isso. É corporal, né? E nisso o Paul Zumthor é brilhante, né? Temos que trazer isso lá atrás, na década de 80, ele fala, 90, né? Quando ele vai estudar o conceito de voz, de vocalidade, como corpo, não como discurso apenas como palavra. Também, não é eliminar, também, mas é a palavra corporal, por isso que ela tem um vínculo enorme com a palavra poética, que é uma palavra corpo, ela mobiliza, ela tem carnadura concreta. Né? E isso o livro infantil faz. Né? É uma grande arte, né? Essa arte híbrida do ilustrador, do escritor, né? Da própria materialidade, da escolha do papel, de tudo isso, desse design do livro. Então, é um campo de multi-autoral, né? E a leitura entra nesse campo, materialmente entra. Então, o leitor não. Então, por isso que aí o conceito de representação começa a ser questionado, né? Que não é bem representado. Eu sou como o bárbaro, não é eu sou como, eu sou o bárbaro. É diferente, né? Eu vivo isso.
Então, essas dificuldades foram motores para nós, como críticas, inventarmos outras leituras interpretativas, como possibilidades, não como certeza, e todo mundo tem que achar isso, né? Mas é uma possibilidade de interpretação, falível, como toda interpretação. Maria Rosa, muito bom. As suas colocações foram, assim, bastante esclarecedoras, né? É super importante você retomar essa questão do livro-imagem e as diferentes modalidades, né? Porque isso fazia falta mesmo. Acho que naquele momento, né, lá atrás, isso não se fazia tão presente quanto hoje. Então, esses conceitos hoje, eles se colocam de uma forma que eu diria até que eles geram pesquisas próprias, né, em cada uma dessas possibilidades, né, de leitura. E achei também interessante quando você colocou a questão da função educativa e tal. Mas aí eu queria levantar uma questão que é a seguinte: quando você, na introdução, né, você disse que um dos objetivos é a renovação de procedimentos e métodos de leitura. Mas eu vejo nessa nova edição, né, muito mais do que isso, né? Vocês trazem novos conceitos, vocês trazem novo corpus, né, de investigação. Vocês trazem sugestões de leitura, que é o que você acabou de fazer, né? Como olhar, como abordar esse texto. E aí, para mim, vem essa questão, né? Aliás, vem algumas questões. Eu diria assim: o que foi mais prazeroso para vocês reescrever? O que foi mais difícil? Né? Ainda tem obstáculos para vocês? Sim. Não sei, às vezes é o que acha, mas tem. Isso que eu narrei é um obstáculo, porque onde que está uma publicação que encara a personagem num livro-imagem? Onde está isso? Não está. Então se fala outras coisas, cadê a intermedialidade, cadê... Ah, mas é uma narrativa. E a narrativa implica em personagem. A narrativa implica em enunciação, um processo de enunciação, implica no narrador. Não precisa ser um narrador como você tem em livros discursivos, em livros escritos, na tradição, mas existe uma narração. Nesse que a gente viu agora, existe um foco naquela personagem. Então, isso é um narrador, né? Mas é um narrador em termos de focalização, como existe no cinema. Quer dizer, você tem. E como é fundamental esse lugar, porque esse lugar é um lugar configurador. O leitor se coloca a partir daí. Então, tudo depende de como se mobiliza este lugar. Se ele é flexível e amplo, ou se ele é fechado. Né? Não se trata de desprezar o que é fechado. É uma outra modalidade. Então, o legal é criar essa diversidade. Né? E, então, isso, quando chegou no livro de imagem, nós tivemos que inventar uma interpretação possível, combinando matrizes que nós trazemos da literatura, né, estudos de narrador, estudos de enunciação, Benveniste, com materiais que não têm essa origem, né? Não estão pensando nesse tipo de discurso, mas estão pensando numa linguagem que não é palavra, mas que é movimento, que é cor, que é espaço. Então, como que a gente articula isso? Então, nós encontramos saídas em possíveis interpretações, como essa que eu estava mostrando agora, né? Isso foi muito bom, isso também me desafiou. O que você faz agora, né? Isso não, você vai encontrar uma publicação que vai falar isso. Você quem tem que fazer esse cruzamento dessas matrizes. E isso é ótimo para o pesquisador, porque é isso que a gente quer, desafios para a gente inventar respostas novas, né? Então, a gente acho que nós conseguimos, mas estou dizendo que então está fechado, existem outros desafios, né? Mas esse foi um deles, e agora acho que isso se abre para outras questões, né? Quais foram os critérios de seleção
de livros. A gente estava até discutindo antes, né? Eu estava pensando, vamos pensar em autores. A Zé falou um negócio importante, não se trata de escolher autor, dizer, nós escolhemos este autor, mas se trata de pensar quais as concepções de linguagem e de percepção que nos leva a escolher esse autor neste momento, neste recorte, porque fazer uma escolha de tantos outros que deixaram de estar, é possível, você tem que assumir um recorte, né? E eu estava dizendo a ela que, por exemplo, pensando no capítulo 4, quando chegou lá no livro do autor, a gente parte da personagem função, ação. E o livro escolhido, eu acho que é A Ilha Misteriosa. É da Leandro, do Pré, né, Zezé? A autora. É do Pré, Emily. Nem sei se você sabe. Então, você vai falar, isso é muito velho, imagina, eu acho que é uma publicação, eu não sei se é de 40, 45, 50, não há nem 50. Só que eu fui ver, então, outra dificuldade. Deixamos este livro ou retiramos? Fui lá pesquisar. Ele continua sendo editado? Sim, quantas edições? Isso está em nota. Nossa, eu acho que são 60 edições. Pensei, meu Deus, quer dizer que então ele continua assim. Ele é fácil, por aí ele é. Eu vou retirar porque ele não tem uma livre imagem, ele trabalha o enredo é a grande força, a personagem que é função, e é ator dentro da história, né? Então, é uma outra concepção, mas eu acho que ela deve estar presente, não é para ser cancelada, mas nos leva a pensar que existem matrizes, né? Concepções, e que elas não devem ser simplesmente canceladas, elas devem vir e a gente deve repensar sobre elas. Então, pensa agora, essa matriz com o bárbaro. Veja aqui, são coisas muito diferentes. Mas isso não quer dizer que o bárbaro é melhor do que a ilha, não sei se não é a Ilha do Tesouro, porque tem mistério, tem tesouro. Outro livro que também me trouxe, O Gênio do Crime, também foi assim, e ele foi e é um sucesso. Sei lá quantas edições, são 70 edições, e é um livro de mistério. Então, as personagens são crianças e são detetives. Eu mesma li esse livro lá atrás, eu adorava esse livro. Dei para alunos. Esse foi o livro que a gente trouxe, né? Também é um livro onde a personagem é função, sim, é ação. É o anti-herói, né? Porque criança sendo detetive é estranho. Então, como é que eles entram para... E essa matriz do mistério, então é algo muito atraente, né? Então, este foi um que permanece dentro desta concepção, né? E é atual. Agora, muitos deles já nem estão mais em catálogo, mas muitos mesmo assim, a gente foi atrás. Por exemplo, Eva Furnari. Eva Furnari é uma pioneira do livro imagem, com as bruxinhas, né? E aí nem sei se ela vai poder entrar, porque isso depende da autorização. Mas se não entrar, é uma falta enorme, porque é incrível você ver como é também um livro sem nenhuma palavra, e a bruxinha é muito engraçada, porque não dá certo as coisas que ela faz, né? Então, todo esse lado do maravilhoso cai por terra, porque não é por aí que o livrinho vai pegar, né? Ele vai pegar uma coisa bem real, é uma bruxa que você fala bruxa, mas cadê a função dela? Ela não exerce função de bruxa, se eu fosse pegar a matriz propiana, né? Porque é uma anti-bruxa, é tudo errado. Então, ela desmistifica o poder. O poder da bruxa exatamente é desativar, essa é uma coisa, é desativar a varinha de condão, né? E, olha aí, então você vai vendo na sequência e elas se encontram, né? Filói e Filomena, é esse o título? Filó e Marieta. É Marieta. Filó e Marieta. Então, começa daqui, elas se encontram e uma traz
até o final, né? Então é aqui que está. E aí ela traz uma coisa embrulhada, um presente, porque é o aniversário da outra. E aí, quando a outra vê, nossa, é uma varinha. Mas essa varinha não consegue. Olha o que ela faz. Ela traz um ratinho, olha como ela se espanta. Ou o desenho. Quer dizer, ela mesma fala, meu Deus, olha o que eu criei. E aí ela brinca, então ela entra na brincadeira, né? E aí, olha essa imagem, ela conversando com a outra, com a farinha. Quer dizer, ela erra, mas ela ri do erro, né? Então, olha quanta coisa está sendo ensinada, né? Para o leitor criança, por meio dessa história, dessa sequência de imagens, né? Que é um ensinamento desse, entrar, de rever e de ver aquilo que está como uma convenção do lado do avesso, né? Então, é uma revolução já perceptiva, né? Maria Rosa, nessa questão de inserção e exclusão, eu queria também levantar uma pergunta em relação às referências. Chamou a minha atenção, eu fui buscar isso, né? O que é que foi inserido? O que, que há de novo na bibliografia comentada? Que, aliás, eu acho que é uma parte excelente do livro, né? Ela situa, ela estimula a leitura, ela esclarece, e vocês fizeram uma boa revisão, eu diria, né? Acho que tem uns 3 ou 4 que foram excluídos e uma meia dúzia que foram inseridos como novos, né, nas referências. Eu queria que você comentasse um pouco como foi essa experiência de retirar alguns nomes e inserir outros, né? E a dificuldade, eu imagino que não tenha sido fácil retirar alguns nomes. E inserir, eu imagino também que tivesse muito mais coisa para ser inserida. E completando essa pergunta, eu ainda perguntaria, eu senti falta do Agamben, e você mesma fez referência do Agamben, fez referência da publicação do Agamben logo no começo. E quando eu fui vendo o que foi inserido, são todos nomes indiscutivelmente importantes, né, nas suas abordagens, mas eu acredito que tenha sido uma tarefa muito difícil para vocês duas. E a ausência do Agamben, né? Por quê? Como é que você explica isso? Porque vocês vão citar outros que usam o Agamben como base, né? Por que ele está ausente, né? Nossa, foi Um ótimo pouco você sobre falar esse isso. Eu nem me lembro que a gente tirou a Gambas. E realmente, você tem toda a razão. Porque precisamos mudar isso. Por que que eu acho? Aliás, eu nem sei se foi retirado mesmo. Foi, Não, não foi Zezé? retirado. Ele não tinha, Foi, mas ele não aparece. É isso que chamou a minha atenção. mas ele Vocês está na. inseriram, né, o Didi Ah, Huberman, ele não o aparece Emanuele Puxou, no o comentário. Zultor, Eu enfim, acho. vocês inserem vários que são fundamentais. E não Claro, inseriram a Gâmbia. Eu fiquei ali, ué, você como essa tem ausência? Como é que razão. se É justifica essa ausência? verdade. Você vê aí, vamos ver isso, né, Zezinha? Mas ele não pode, ele tem que estar inserido. Porque aí eu acho que foi uma atitude meio paternalista, né? Ah, vamos pôr, é difícil, entende? Não, não pode ser assim, né? Esse é um desafio para a gente. Como que você explica um conceito de infância que para entrar nele, o que nos interessa? É o conceito de infância. Infância da linguagem. Tudo bem. Como é que você explica isso sem falsear ou facilitar, mas dando uma forma de se aproximar da concepção, de uma forma mais palatável? Então, eu acho que a gente tirou, porque a gente falou, nós temos que enfrentar isso. Então, será que vai dar certo? Não, você tem toda a razão. Olha que bom, Emily. Dá tempo da gente incluí-lo. E aí, desafio, como traduzir o que é a infância como linguagem, né? Mas a gente vai achar uma forma. Obrigada, viu, Vera? Muito obrigada.
Eu queria também fazer uma questão que ela vai em paralelo, né, em relação à importância dessa temática, que está ligada à questão da ampliação, né, do livro, essa revisão e essa ampliação. Eu fiquei muito curiosa em saber, a ampliação, ela também tem a ver com uma demanda de público? As editoras anteriores, elas encaminharam a vocês, autoras, uma demanda do público? Vocês têm esse diálogo, seja através de palestras que fizeram em escolas ou contatos que tenham feito com os leitores, né? Porque o livro é importante, não, eu não diria, eu diria assim, não apenas para o leitor de uma forma isolada, mas eu penso na importância desse livro nas escolas, né? Nas bibliotecas, na direção da escola, porque é uma concepção de ensino, né? É uma concepção de formação, melhor do que dizer ensino, de formação de um leitor, que tem outra perspectiva de mundo, que está sendo preparado para um mundo onde as informações elas não estão prontas, elas estão chegando de uma forma intensa, mas ao mesmo tempo com pouco questionamento. Então, a proposta de vocês ela é fundamental e eu acho que ela tem que criar esse diálogo com o leitor. Vocês recebem o retorno dos leitores, né? Os escritores e poetas, como eles veem o livro sendo avaliado não, melhor, analisado por vocês? Vocês têm esses retornos? Que na minha concepção, isso é fundamental, né? Essa agilidade, esse movimento entre autor, livro, né, e receptor, porque é um circuito, O né? circuito, certo? E ainda a nível, assim, não sei se vocês já pensaram, mas de sugestão, eu fiquei pensando quanto seria importante que esse livro trouxesse também um canal de contato, uma plataforma de discussão. Porque para este livro é fundamental que ele chegue na sala de aula, que ele chegue na mão dos pais, porque não é só o professor. O pai também, né? O pai, a mãe, os parentes, os cuidadores de criança, sabe? Como ler um livro infantil? Porque folhear, a gente sabe a distância que existe, né, entre um folhear muito descompromissado e um olhar mais aguçado sobre o texto, né? A proposta de vocês traz isso. E como tem sido essa relação com o público? Como as editoras têm ajudado ou não vocês na tarefa? Como que vocês veem isso? Zezé, você quer falar? E a Emily depois, porque como editora ela tem. Ô Zezé, você não quer? Você Gelu? colocaria? Sim, Rosa. Eu acho que a Vera tocou na parte operacional do livro, né? Que tem suas diferenças, sim, como eu estava falando no início, conceitual, diferenciado. Se não se entender que a imagem pensa e ela nos olha, nós não vamos entender essa modalidade de leitura. Então, realmente, esse é um ponto que nos preocupa e que eu, pessoalmente, no meu grupo de pesquisa, a voz escrita infantil e juvenil, tenho desenvolvido palestras em universidades, de lavras, de Minas Gerais, muito no USP, em artigos, em todos os congressos, 7 jornadas que temos, tentando mostrar que o lúdico é a atualidade da leitura da imagem, né? Que essa leitura é uma leitura de sentimento. E você tem toda a razão, que é necessária essa aproximação à escola e aos professores, aos mediadores, contadores, ilustradores, artistas, né, designers, como eu tenho feito isso há 10 anos.
no sentido de promover uma leitura poética da percepção. A grande diferença entre a leitura que hoje é aplicada ao livro infantil, na sua maioria, né, não digo em todas, é uma leitura que responde mais à produção cultural, né, ao mercado do livro, de mérito, recebe os prêmios especiais de obras criativas, originais, para apreender uma leitura interativa entre palavra, imagem e design. Então, é necessário, sim, comentamos hoje, Rosa e eu, que é necessário ensinar essa leitura da poética perspectiva. Porque é ela que é omitida, né? É ela que, não por ignorar, mas por não ter essa concepção de infância como espaço de nascedouro da criação, né? de uma experiência de criação da visibilidade. Porque se a imagem pensa, ela também exige do leitor essa competência, essa habilidade, né, de, com ela, interagir por certezas. Mas, Zezé, o que a Vera, e o Zezinha, olha, uma coisa, o que a Vera perguntou, se vocês têm no seu grupo, qual é a recepção do livro? Vocês têm esse dado? Porque eu não tenho editora nenhuma, nunca deu, o único dado que eu tenho é das citações. Por exemplo, quando eu vejo o meu currículo, onde que estão as maiores citações? O livro Voz de Criança, quer dizer que ele é lido. Muito, né? Ele é, porque se ele está fora de catálogo, como que as pessoas leem? É porque elas baixam. É fácil, é um livro pequeno. Então, ele continua sendo lido, mas a gente não tem esses registros. No meio acadêmico, Rosa, tem havido essas observações, mas falta o background conceitual, para entender que a modalidade é experimental, né? Que o ensino perceptivo ele exige uma leitura do visual, do visível, né? Da sonoridade, da gestualidade, né? Da cor. Então, mas do nosso desse livro. Eu sei, mas isso é o que você deseja, tá? Mas isso foi alcançar. A gente tem esse dado da recepção? Não temos. Isso é o que a gente imagina que deveria. E do atual também, né? A gente está imaginando que agora você vai ter leitores para esse aspecto. Mas agora precisa do dado real. Como é que as editoras não fazem isso? Eu queria ouvir a Emily. Né, Emily? Como é que fica esse diálogo do autor com o editor, que é um mediador, para a gente chegar, como que está a recepção, né? Uma coisa que eu achei muito legal da fala da professora Zezé é que é isso de que o público, né? A gente pensa num primeiro momento em quem pesquisa literatura infantil, literatura para a infância. Mas como vai além? É para estar na escola, é para estar na direção, na coordenação da escola que dá formação, na secretaria de educação que dá formação para professores, né? É para os professores e é até para as famílias. Porque tem livros como o próprio Bárbaro, né, que a Maria Rosa comentou, tem livros que as pessoas até conhecem, já viu junto, né? Trabalha, mas a hora que vê o livro analisado ali, né? E são muitos livros, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem muitos livros analisados dentro do Voz de Criança, né? Dentro desse livro tem vários livros. E que não é porque é uma análise daquele livro, é como se fosse desse ferramental, né? O que que essa imagem está dizendo? O que que esse projeto gráfico está dizendo? O que que essa alteração está dizendo, que é uma coisa, que é outro ganho, né? De ser um livro que já existia nos anos 80 e está sendo refeito agora. Então, por exemplo, na primeira edição,
tinha Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, com a ilustração da Donatella Berlendes. E agora, na verdade, já há muitos anos, já há mais de 40 edições, circula com a ilustração do Ziraldo. E essa mudança de ilustração transformou muito do livro, né? E aí, na nova edição aqui do Voz de Criança, vocês puderam trabalhar um pouco com isso. E aí vai, então, expandir mais ainda esse público para pensar nos designers, para pensar em quem faz projeto gráfico, para pensar em quem ilustra, que talvez não tenha pensado no peso que tem essa ilustração, né? No peso de autoria que tem essa ilustração. Mas aí tem uma parte que acho que por alto eu devo ter comentado com a Maria Rosa, que é quando os autores que são citados, que são analisados, né, como a Vera perguntou, quando eles sabem. Então, quando a gente vai conversando com os autores, com as outras editoras, para as autorizações de uso, os autores ficam muito felizes com esse uso, né? E que, inclusive, na lei de direito autoral é até previsto que pode ser usado esses trechos se a obra tem esse objetivo de crítica literária, né? Mas, mesmo assim, a gente conversando, pegando essas autorizações, e manda o trecho para que eles entendam o contexto em que está inserido, eles ficam muito felizes por estar, pela análise, pelo texto, né? A Lúcia Atsuka falou, gostei muito do texto, que o Chão de Peixes, que é um livro que foi super premiado e tal, ele aparece, o próprio Renato Morricone também, né? Então, os autores dos livros infantis que aparecem dentro do Voz de Criança têm dado um retorno muito legal. E aí, o outro, que é o público, né, que é quem lê, eu acho que, por enquanto, talvez, né, às vezes pelo grupo de pesquisa, seja alguém que tem um tanto de retorno, né, porque sabe de pessoas do grupo de pesquisa que trabalham com o livro, que esse livro fora de catálogo, né, que tem que se virar, que tem que tirar xerox, que tem para poder usar, e que era um livro, imagina, com muito menos imagem, era um livro em preto e branco, né? Então, como que você fala da imagem, mas a imagem é em preto e branco? Então, no grupo de pesquisa acaba aparecendo, mas ainda é isso, é muito no âmbito do pesquisador. O que a gente tem, por enquanto, antes do lançamento, a gente vê interesse, né, de professoras, de diretoras, de quem está olhando para os livros, que é outra coisa que a Vera comentou, né? Os livros infantis chegam, estão na escola, os professores usam livros infantis, mas e esse olhar mais aprofundado, né? Que acho que é o grande ganho do Voz de Criança, é ajudar a ver coisas que talvez não tivesse visto, né? A se aprofundar mais. Mas a gente achei ótima a ideia de ter essa relação da editora, das autoras poderem proporcionar uma relação maior com o público leitor dessa obra, né? Gostei da ideia. E aí também eu fico pensando assim nessa dinâmica, né? Observando as 3 diferentes edições. Eu tive em mão já o privilégio de ver a proposta dessa edição completa. E eu fico me perguntando assim, agora, né, 2025, saindo uma nova edição ampliada, trazendo conceitos fundamentais que não estavam antes e que agora tem mais do que hora de se enfrentar esses conceitos e trabalhar para que a gente esteja lendo, né, a literatura de infância de uma maneira diferente. E eu pergunto para vocês, e eu fiquei me perguntando, e aí eu levo essa pergunta para vocês, e hoje, né? O que ainda está faltando nesse livro, né? Porque o contemporâneo tudo acontece muito rápido, né? E eu fiquei me perguntando, a questão da mediação, ela é fundamental. Vocês esbarram nela, mas vocês não chegam em nenhum momento a dedicar uma atenção maior, né? E eu acho que o papel do mediador, né? Ou mesmo da mediação, quando vocês fazem a bibliografia comentada, não deixa de ser uma mediação. Vocês estão sendo mediadores, né? Para facilitar, para estimular. Estimular, então, a leitura nem se fala, porque é um caminho bárbaro que vocês escolheram de estar fazendo esse momento da bibliografia comentada. Mas a mediação hoje, e eu olho também em termos do programa, quantas pesquisas estão acontecendo, estão em curso, né, focando a questão da mediação. Eu pergunto,
Vocês acham que ainda caberia isso? A ecocrítica ou a ecoinfância, né? É alguma coisa muito atual, muito contemporânea? Mereceria um espaço nesse livro? É lógico que, de certa forma, a Maria É, comentou um pouco isso no início, quando ela disse: a gente tem alguma limitação, né? Não é um novo livro. É um livro a ser reeditado. Então, nesse sentido, ele tem algumas limitações, mas ele tem os grandes desafios, que caberia a ecocrítica e caberia falar da mediação, pensar, elaborar um pouco mais isso, né? A relação do leitor com a produção editorial. A Emily está aí colocando, olha, isso é bacana, podemos pensar nisso, etc, etc. Esses aspectos caberiam ainda, olha só, onde eu já estou sendo incômoda para vocês, né? Uma nova edição, numa futura edição, vocês estarem preparadas para isso? porque eu acho que é isso, né, Vera? Esse volume não tem esse foco na mediação, mas, na verdade, quando a gente interpreta, como a própria Evelyn falou, o professor, o mediador da sala de leitura, o professor, o pesquisador do livro infantil, ele lê o livro, ele tem uma percepção, mas quando ele lê uma interpretação que nós estamos elaborando no livro, nós estamos fazendo uma mediação, né? É um elemento de mediação, de crítica. Mas o objetivo desse foi mesmo focar na mediação. Mas é uma decorrência. E essa forma de intervenção, né, quando você põe os livros e você se pronuncia sobre ele, como leitor, o crítico é um leitor. Nós estamos fazendo isso o tempo todo, né, para não ficar, os conceitos não ficarem vagos, eles têm que ter uma pragmática. Então, esse é o lado pragmático do livro. O Zé falou muito hoje isso comigo, né? Que o importante é não banalizar a teoria, falar, a teoria não interessa. Interessa. Mas a pragmática é importante. Como aliar a teoria à pragmática? Né? Que esse, acho que é a grande função deste livro, né? Que nós estamos buscando que ele possa chegar ao seu público, ao professor, ao mediador das salas de leitura, ao pesquisador do livro infantil, desta forma, né? Com esse modo de articular, né? Que é aí que está, acho que o grande interesse, a grande invenção. E nós tivemos que inventar uma mediação, como deve fazer o professor, né? Na sala de leitura, professor na, na, na área do infantil, né? Ele tem que inventar como que ele vai. Imagino, né? Eu li muita coisa sobre isso, o próprio Morricone que fala isso. Como é que o professor faz quando ele pega um livro-imagem, né? E ele leva para as crianças? Ele interpreta as imagens, ele fala, o ideal não era interpretar, era só mostrar, né? Então, isso tudo é para se pensar. O que é a mediação de um livro? Diferente da mediação de um livro onde o texto é mais forte, né? Onde o texto já faz um encaminhamento. Mas e quando a imagem é que faz? Né? Então, ela busca esse de uma possível mediação. Né? E esse é um caminho desafiador, mas que seria realmente uma outra publicação. Eu acho que não caberia neste. Né? E mesmo falar de ecocrítica, né? Acho que também, nossa, isso é outra questão, né? Mas que são possibilidades de novas publicações, novos desafios. Né? Como a gente viu, a pesquisa é um processo, está sempre se renovando, né? Contínuo. Então, Maria Rosa, eu queria só que vocês fizessem, eu acho muito importante mostrar para aqueles que estão nos ouvindo, né, que um livro, esse trabalho exaustivo de publicar, de rever, de ampliar, de ruminar em cima daquilo que já foi produzido,
deixar explícito, né, que tudo isso é decorrência de algo anterior, que é o projeto de pesquisa. Queria que vocês falassem um pouco como nasceu esse livro. Qual foi o projeto, qual foi a pesquisa que desembocou na literatura infantil Voz de Criança? Aí, eu vou falar uma parte, Zezé, tem outras contribuições aí, né, Zezé? Mas eu fui buscar da onde, quando começou isso, né? E aí, eu me deparei, aí acho que uma memória, né? Eu lembro que nós começamos no curso de graduação, nós dávamos aula na graduação. Eu, a Vera, a Zezé, a Cida, no curso de letras, né? E aí nós começamos, tínhamos um grupo de estudos de livros de literatura infantil. E a gente propôs leituras, mediações, né, Vera? A gente falava de dominante, porque a gente vinha muito do estudo dos formalistas. Então, quando a gente falava das funções dominantes, né? E isso norteava a nossa concepção interpretativa dos livros que nós escolhemos, né? E aí, junto com esse grupo, desse grupo fazia parte eu, a Zezé, a Maria dos Prazeres Mendes, que trabalhou na PUC, depois foi para a USP, a Cida Junqueira e a Maria da Graça Abreu. Mas o que eu não sabia é que a gente fazia, o grupo estudava e, concomitantemente, abrimos uma disciplina. Você vê que literatura infantil no curso de letras da PUC é da década de 80, né? Final de 80, início de 90. Foi pioneiro, né? E a USP também foi nessa época, só que na USP a disciplina resistiu até hoje, na PUC não. Então, ela teve um tempo de vida. A Vera mesmo disse que ela deu as primeiras aulas Zezé, falando que ela também deu aula de literatura infantil no curso de letras, como os alunos produziam livros. Depois ela analisava. Então, isso tudo foi feito entre 80 e 90. E a disciplina de literatura infantil teve um tempo no curso de graduação. E aí eu fui procurar, falei, gente, tem que ter algum registro. Não tem. Eu fui para o Google, não fui para o chat GPT, mas ele não ia saber. Perguntei, quando que começa o curso de literatura infantil, o curso de letras da PUC São Paulo? Não há resposta. E o pior, eu também não tenho. Cadê os registros? Não tem. Mas eu tenho a memória que lembra isto, né? E aí, com o tempo, a disciplina sumiu na pós-graduação. Ela não entrou no início, não. Fazia parte. E aí, porque qual era a questão? Não tinha pesquisador quase, né? Eram poucos, e fora o modo como era vista a literatura infantil. Isso já tem uma bibliografia vasta que fala sobre isso. É uma literatura menor, ela não é grande literatura. Então, isso contaminou muito, né? E aí, no nosso programa, ela volta timidamente, mas acho que em 2007, com uma professora que não está mais agora, que é a Juliana Loyola, e que começou a trazer novos pesquisadores. Acho que o grupo que às vezes lidera, ele trouxe essa nova vida para essa disciplina como núcleo de pesquisa, e que migra, é interessante, porque esses núcleos dos grupos acabam migrando para as disciplinas e começam a fazer parte da programação, né? E, né, Zezé? Então, queria muito que você colocasse agora isso no seu grupo, o que que você trouxe e o que que esse livro incorpora dessas questões. Microfones, Zezé. Tá sem som, Zezé. Continua, você ligou e desligou. Pronto, ligou.
E Não dá certo. Talvez seja um mau contato mesmo, por isso quando liga desliga. Deve ser. eu voltei onde, cara, essa questão da mediação do mediador, sabe? Não sei se eu vou conseguir falar, porque o som ele não fixa. Agora parece que ficou. Parece que fixou, parece. E o que eu tenho feito dessa intenção de assessorar a leitura da perspectiva como uma leitura ampla, uma leitura plural, uma leitura que tem uma experiência de linguagem em si mesmo. E essa experiência é a voz. É a voz ocupando o lugar experimental, que é nesse dizer, colocar a sensibilidade da criança em trabalho. E não é levá-la diretamente para informações pré-estabelecidas pela cultura, pela sociedade, que responderia mais. Porque agora houve uma separação entre a língua e a linguagem. E o trabalho com essa qualidade experimental da infância é uma linguagem metafórica, é poética, é uma linguagem, como eu já disse no início, perceptiva. E aos poucos ela vai ganhando a sistematização da língua, né, como a alfabetização e o letramento progressivo, fazendo da mimesis uma performance da voz, que não é a mesma mímese das sociedades pré-estabelecidas pela cultura, pela psicologia, pela sociologia da infância. E isso tem que ser ensinado ao mediador. Eu tenho tido oportunidade, é bom lembrar, que na Faculdade Federal de Lavras há um currículo exclusivamente sobre mediação. Eu tenho tido contato com esse grupo em mesa redonda, né? Eles têm tido eventos importantes e amplos que estudam a imagem, a leitura e a escrita. Isso aconteceu em 21 já. Há livros sobre isso também, né? Há livros e o que eu também proporia é que houvesse no currículo de um curso de formação, houvesse essa disciplina sobre a mediação, né? Uma disciplina específica, necessariamente voltada para essa concepção do livro como corpo, né? E de um mundo sensível a ser lido, né? Em domínios diferenciados, mentais, perceptivos, visuais, verbais, sonoros, óticos. Isso é um conhecimento novo, não novo, mas que existe uma metodologia, né, particular, específica, e uma orientação. Existe um trabalho interartes, um atravessamento do literário propriamente dito para alcançar conceitos da arte, das artes em geral. Essa questão ela me preocupa muito. E o grupo de pesquisa, o nosso grupo, a Voz Escrita, já apresenta esses avanços nos seus encontros com a educação. Né? Não citaria exemplos agora, porque são muitos, mas há
pesquisadoras que estão aplicando em editoras, aplicando em salas de aula de crianças de 3, 4 anos de idade, né? Em bibliotecas. Né? Já existe um trabalho em se fazendo reflexão e, ao mesmo tempo, elucidando esse diálogo interartes. Claro que é um trabalho lento, é um trabalho, como dizemos, tem que perseverar, né? num campo de estruturas plurais e conteúdos específicos. Eu lido na educação com leitura há mais de 40 anos. A minha participação tem sido nesse sentido, né? De levar a expressão a um trabalho de experimentação. Né? E aí veio o que a Rosa comentou. Os critérios nossos de aplicação do livro estão assentados nesses princípios. Agora aí, Ali há também orientação sobre o mediador. Ali também há um trabalho disso, que não é um trabalho dirigido, né? É um trabalho direcionado. Mas exige, sim, uma formação a mediadores propriamente disso, na minha opinião. O microfone está Agora você. Vamos ouvir. É difícil. Bem, eu vou já avançar por causa do horário. Eu quero colocar uma pergunta que nós temos aqui, que é da Cássia, e ela diz o seguinte: na minha compreensão, na poesia concreta, o conceito verbo-voco-visual parece ter uma unicidade distinta em relação ao livro ilustrado, já que, por definição, esse último apresenta uma tensão entre imagem e texto. Como vocês interpretam essa diferença? Mas o que você vê diferente, você fala. Eu acho que é diferente mesmo. Não é a mesma coisa. Mas não há uma separação completa. Porque quando, na poesia concreta, se fala em verbo voco visual, já está se falando de intermediariedade. Hoje usa-se um termo diferente para falar algo que já se fazia lá. Né? Então, essa expressão verbo voco visual significa isso. É a intermediariedade, a palavra, a imagem e o som. Que, aliás, nós não falamos nisso. Ai, olha, que ótima essa imagem, Emily. Como a gente precisa, né, esse trabalho, o trabalho do Arnaldo Antunes, esse poema da direita, entre os animais estranhos, eu escolho os humanos, né? E é um trabalho, se a gente for pensar, verbo voco visual, porque é palavra, mas ela também ela escorre, ela também é uma forma analógica, não digital, porque ela está entre o código escrito e o desenho, uma gratuja, olha que coisa interessante, tem muita coisa aí para a gente falar. E a gente faz uma leitura, estranheza. E esse vínculo aí também, todo esse vínculo com sujeitos não humanos, né? Por que sempre é o humano o sujeito? Então, esse vínculo com o não humano é muito interessante. E esse trabalho já faz isso. De repente, o homem se vê como dentro do reino animal também, né? E, então, é um trabalho que você poderia dizer de intermedialidade, porque você tem a palavra, mas essa palavra também não é palavra, porque ela é uma forma que escorre, que é estranha e que materializa essa dificuldade de você ler. Você lê outras coisas, você lê aquilo que não está escrito. Isso é incrível, sabe que
o Agamben tem um trabalho sobre isso, ele fala o que é o leitor. Aliás, o Barthes também vai dizer por aí. O Barthes vai dizer que o grande leitor é aquele que levanta a cabeça. Então, a gente pensa, poxa, mas peraí, levanta a cabeça. Isso é uma imagem que ele está usando, é um conceito. Quer dizer, quando o leitor levanta a cabeça, ele deixa de seguir o livro, e ele inventa um caminho, que é o bárbaro, né? Ele inventou um caminho, ele vai de olho fechado. Ele está inventando, ele está fazendo esse desvio, né? Ele está levantando a cabeça. E, ah, e no caso da, dessa contaminação, a mesma coisa. É palavra, mas também não é palavra. O desenho, né? Materializa aquilo que diz, né? Isso também é o pensamento da infância da linguagem, linguagem da infância. Fazer isso, as categorias, né, que no mundo digital se dividem as coisas, que se dá mais clareza, mas no mundo da analogia, das semelhanças, as coisas se englobam, se misturam. Então, o que nós temos é sempre essa dialética. Né? Então, acho que é isso. O verbo voto visual não deixa de ser hoje a intermedialidade. Agora, você também tem razão. No livro ilustrado é diferente a articulação. Lá você está no mundo poético, não está construindo uma narrativa. O livro ilustrado, não, a imagem entra para, junto com o texto verbal, compor uma história, compor uma narração. Então, há um atrito aí. Então, há o espaço e há o tempo. Né? E como que essas duas variáveis se combinam? Né? Então, assim, há uma diferença, mas também há uma aproximação, né? Nesse sentido. Você está num terreno de intermedialidades, de matrizes de linguagem diferentes, que naquele espaço se cruzam, se contaminam, criando um outro elemento, que a gente pode chamar de híbrido, né? Mas que não que vincula elementos contrastantes que estão ali em tensão, porque não é tranquilo isso. Né? Zezé, você teria alguma coisa a dizer sobre isso? Eu consigo falar, né? Estão ouvindo? Me ouvindo? Acho que sim, a Vera fez uma pergunta, sempre Tá breve, mas picotado, Zezé, mas a gente escuta. Tá picotado, mas dá para te ouvir. Então, sem dúvida, esse é um problema que se me preocupou, né? E percebo que a educação, em termos, está no livro, já é um objetivo, levar isso aos professores à escola, né? Levar essa informação. E formação de leitores também, mediadores. Agora, é uma prática interessante da academia, né? O que fizemos, então, fazer por meio de teses de mestrado, dissertações de mestrado, teses de doutorado, e toda uma dica de seminários, jornadas, congressos no Brasil, fora do Brasil. Mas isso exige também, da parte do governo, uma demanda. É necessário que essa orientação sobre um trabalho de leitura receptiva plural que estivesse no currículo formal, né? E que exigisse do professor essa informação e essa formação de leitura, que não acontece, que não está acontecendo. Né? Então, há uma desqualificação da leitura. O livro ilustrado permanece no campo editorial, no mercado do livro. Como já disse, ganhando seus prêmios, seus valores de mercado. Mas para os artistas, para os ilustradores, para os designers,
eles ficam sem a informação, né, de contrapartida do leitor. O livro não é bem usado, não é devidamente na sua qualidade. E isso interfere no impacto do livro. É recíproco, acredito. É uma questão que eu penso como dentro de um programa da pós-graduação e até de graduação, de um currículo que tivesse essa preocupação, né, uma formação de qualidade do leitor, que processe essas coisas, né, do lugar da infância, né, essa voz é o espaço da formação do sujeito leitor, que trará, evidentemente, na sua subjetivação, né, uma identidade ética. Ele saberá se escolha seletiva de leitura. E não sujeito submetido a uma escolha fora da escola propriamente dita, como tem sido feito. Então, há um princípio educativo e de liberdade na exploração desse imaginário, né, que valorizaria o livro, o ilustrador e o designer, que são as pessoas profissionais que eu defendo. Então, o livro ele responderia por objetivos mais amplos, né, e uma seleção desse leitor. É um trabalho, realmente, a longo prazo, né, Maria Rosa? É um trabalho a ser prazo, né? Zezé, agradeço a sua participação, a participação da professora Maria Rosa, ambas, assim, extremamente queridas, a gente vê aqui pelo chat as pessoas felizes por poder vê-las e ouvi-las. Já também manifesto aqui o entusiasmo de algumas pessoas que já sugerem uma segunda edição. Talvez eu diria, né? No meu caso, a revisão, a ampliação já foi feita em 2005, o livro está saindo do forno, né, Emily? Logo, logo nós teremos ele em mãos, mas nós já poderíamos sinalizar que é tempo de uma segunda edição, né? Porque as expectativas e as necessidades mesmo, elas são bastante evidentes, né? Tanto em termos de pesquisadores, como por aqueles que estão na sala de aula. Eu acho que esse livro é um objeto extremamente precioso para aqueles que estão em sala de aula. E eu diria mais, eu insisto num ponto, ele é importante também para os familiares das crianças, porque hoje eu vejo cada vez mais nas livrarias, nos encontros que acontecem nas livrarias, os pais folheando os livros, buscando aquilo que é mais interessante para a criança, compartilhando dessa ação de formar o leitor. Então, eu acho que a gente tem que trazer ainda mais a família, porque a família é uma peça, né, é uma instituição fundamental nesse processo. E a gente não pode deixar o professor, o educador, o pesquisador sozinho. Eu acho que ele tem que unir forças, né? Porque é assim que a gente vai conseguir uma qualidade melhor em termos do nosso aluno, do nosso leitor, né? Daquele que a gente quer mesmo que seja um leitor com maior proficiência, com melhor desempenho, quando ele tem o livro nas mãos. Esse é o nosso grande desejo, né? E eu vejo que esse livro ele veicula esse nosso desejo. E, portanto, está aí lançado não só a nossa expectativa em relação a essa edição, mas já, vamos dizer assim, o caminhar para uma nova, um segundo volume, né? Que aí estaria abordando, abarcando todas essas outras expectativas. O assunto é importante,
inquestionavelmente, ele é importante para o pesquisador, para o professor, para as famílias e para as instituições. Agradeço muitíssimo vocês, peço desculpas pelos ruídos tecnológicos, né, que nos incomodam, a mim me incomoda muito, eu fico muito aflita com isso, mas, enfim, vamos lidando com essas limitações. Obrigada a todos que estão presentes, aqueles que ainda nos ouvirão pelas gravações. Obrigada, Maria José Paulo, querida amiga. Obrigada, Maria Rosa, querida amiga e parceira de trabalho. Vocês. Obrigado, Fábio, também por nos tentar aqui assessorando nesse trabalho. Pessoal, ótimo. Excelente semana inaugural. Semana que vem começam as aulas presenciais. Então, até breve. Uhul! Uhul! Obrigada. Uhul,